o Espírito da revelação sobre nós hoje, Pai, e que nós possamos, de uma forma involuntária, atingir alvos, meu Deus, atingir corações, atingir famílias, aqueles que estão necessitados de uma palavra, aqueles que precisam de um direcionamento, aqueles que precisam sentir, Senhor, o toque do Teu Santo Espírito na sua alma, no seu interior. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tratar poderosamente. A minha oração é que o Senhor toque na eternidade de cada um nessa noite, Senhor. Amém. Que o Senhor possa visitar, Senhor, em áreas que somente quem tem intimidade contigo sabe, Senhor, que precisa de um afago do Senhor. Então, em nome de Jesus, faça isso nessa noite na vida dos teus filhos, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Nos conduza neste momento e que o teu reino venha sobre nós hoje aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Pastor Michel, como sempre, é o nosso hebraísta e ele vai iniciar aí a palavra com a gente. Posso pedir para o pessoal compartilhar? Que eu estou sentindo falta de tanta gente aí. Tem uma galera aí faltando muita eu gente acho que deve hoje estar dormindo. Marca essa galera aí. Aquelas Compartilha pessoas aí. que você está sentindo falta aí, marca elas, porque nós temos uma palavra assim. Nós estávamos aqui nos bastidores confabulando sobre o que Deus tinha falado com cada um, no seu ambiente, no seu lar, na sua casa, enfim. E eu tenho certeza, eu estou convicto que Deus nessa noite vai falar com muitas pessoas. E muitas pessoas vão começar a enxergar a sua intimidade com Deus de maneira diferente, vão tratar de maneira diferente, vão querer construir uma intimidade realmente com Deus, verdadeira, porque quem tem intimidade com Deus realmente caminha de maneira diferente nessa terra. Vamos lá? Vamos? Michel, é com você. Vamos lá? Queridos, eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Salmo 73. Então, quando eu trouxe para a gente esse tema, eu achei um tema muito interessante, muito pertinente. E Deus me levou a esse Salmo de Asaf, que é o Salmo 73. E eu queria compartilhar um verso desse Salmo com vocês, que é o verso 28. E aí, no desenrolar aqui da caminhada, Deus vai trazer aquilo que Ele colocou aos nossos corações. Que diz assim o texto: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Repetindo, quanto a mim, isso Asaf dizendo, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Eu olhando para esse texto, querido, eu vejo algo muito interessante aqui. Asaf, ele era um salmista, era um cara que tinha uma vida com Deus. Afinal de contas, Asaf, ele é retribuído a ele o Salmo 50, o Salmo 73, o Salmo 83, entre outros, é atribuído a Asaf. A história vem dizer que o Salmo 73 é um dos principais cânticos em Israel nos dias de Davi. Melhor dizendo, Asaf, quando cria o Salmo 73, ele era um dos principais cantores daquela época, cuja idade dele deveria ter entre 60 e 70 anos, mais ou menos, quando ele escreveu esse salmo. Asaf era um homem dedicado, segundo o texto, e ele era líder de um coro naquele momento de Israel. Ele vem relatar um conflito interno que tinha dentro dele. Ele vem relatar algo que vem trazer um conflito, uma crise dentro dele, um dilema, quando em um determinado momento, o autor deste texto passa a olhar a vida a partir de um único ângulo, de um lado da história. Entenda-me bem, Asaf, um cara que tinha conhecimento de Deus, um cara que era líder do coro, um cara que já tinha sido atribuído alguns salmos a ele, mesmo neste momento ele tem algumas crises. Quando eu olho para Asaf, eu vejo uma crise dentro de si.
Asaf, nesse texto, para você entender, ele dizia o seguinte, para você entender o texto: por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Era a pergunta de Asaf. Outra pergunta que Asaf fazia: por que coisas boas acontecem com pessoas más e coisas más acontecem com pessoas boas? Quantos já não se perguntaram isso? Quantos já não falaram: poxa, aquele fulano era tão gente boa e por que foi atribuído isso a ele? Asaf tinha essas dúvidas. Ele continua dizendo: porque homens santos como Jeremias, como Isaías, como João Batista, como Estevão, como o apóstolo Paulo, entre outros, são martirizados, enquanto os ímpios como Herodes, como Nero, governam o mundo. Em outras palavras, era esse o contexto histórico do que Asaf estava propondo nesse salmo. Porque aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres deste mundo, e aqueles que são fiéis a Deus passam dificuldades. Uau! Essa era a crise de Asaf nesse texto. Eu não estudei, cara, eu não tive muito tempo hoje. Essa era a dificuldade de Asaf. Asaf, para você entender, ele tinha invejado 3 coisas nos ímpios aqui nesse texto. Primeiro, a saúde. No verso 4 do Salmo 73, ele vai dizer o seguinte: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Asaf entra em crise pela saúde dos ímpios. Segunda coisa que Asaf entra em crise, ele fala que eles não tinham fardo no seu trabalho, como no verso 5. O verso 5 vem dizer assim, não partilham de canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Cara, Asaf está dando aqui, onde entra aquele texto lá que muitas das vezes nós lemos, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Asaf está dando um exemplo aqui. Ele vem ter outra inveja de algo, dentre aspas, ele vem dizer o seguinte: a vida deles é um sucesso. Essa era a crise de Asaf. Por que ele disse isso, pastor? Porque tem um verso aqui no verso 12. O verso 12 vem dizer o seguinte: eis que estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Cara, Asaf olhou para aquilo e volta a dizer. Asaf era um cara que já era atribuído alguns salmos a ele. Líder de coro, conhecia Deus, estava em crescente intimidade com Deus, mas isso não impediu que a crise chegasse até o coração de Asaf. Isso não impediu que as dúvidas chegassem até o coração de Asaf. Asaf teve crises. Asaf aqui, ao tentar olhar para a vida dos ímpios, ele tem a sua visão ofuscada, sabe por quê? Para as coisas de Deus. E quantas das vezes nós, olhando para as coisas carnais, nós deixamos de enxergar aquilo que Deus tem para nós. E eu já entro daquilo que Deus colocou no meu coração. Quantas das vezes nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para a vida dos outros, mas fulano não faz isso e é abençoado, eu faço isso e não sou abençoado. E nós nos esquecemos de olhar para aquele que nos criou, para aquele que nos chamou, para aquele que nos ordenou, para aquele que nos limpou, para aquele que nos tirou do pecado, para aquele que nos levantou e principalmente para aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Tá pegando lá. Cara, eu tô calmo hoje. Eu tô calmo. Tá zen. Estamos zen hoje. Asaf se esqueceu de olhar que Deus tinha libertado um povo, que Deus tinha dado um novo cântico, que Deus tinha colocado cânticos de alegria. Ele preferiu olhar para outro lado. E aí, ao mesmo tempo que Asaf tem essa crise,
Asaf tem esses dilemas, ele vai para o verso 17, e ele vem dizer o seguinte, no mesmo tempo que ele teve essas crises, ele vem dizer o seguinte: até que entrei no santuário de Deus, entrei em intimidade, entrei aonde só quem é íntimo entra, entrei só onde pai recebe filho, entrei só onde os verdadeiros entram. Santuário não é para qualquer um. Cara, não é qualquer um que entra no santuário da minha casa, entenda isso. Até que entrei, verso 17, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino daqueles ímpios. E aí eu vou entrar em algo que o Tan falou aqui. Você só entende segredos e você só tem segredos com quem é íntimo. Menino. Asaf, ele não tinha entendido. Posso te dizer uma coisa? Aqui eu vou falar com você. Eu vou começar a pegar aqui uma áreazinha aqui, pode? Pode. Vou dizer uma coisa. Deixa eu só mandar um abraço pro Éder Lira aqui, Manda um abraço um pro amigo Éder. meu. Deus te abençoe, cara. Eu vou dizer uma coisa pra você, querido. Segredos nós não dividimos com quem não é íntimo. Nós só dividimos a nossa intimidade para quem é muito próximo, amigo. E quando Asaf entra no templo, no Santo dos Santos, como diz aqui, no santuário, e digo mais, querido, santuário é para quem é íntimo. Posso te dizer uma coisa? O Senhor quer construir uma vida de intimidade com você. O Senhor quer te levar para o santuário dele, para o Santo dos Santos. Ele quer te revelar segredos ao qual jamais você conheceu. O Senhor quer que você mergulhe não só os seus tornozelos, mas que você entre por completo nas águas do Espírito Santo, para que você possa entender aquilo que ele tem para a tua casa e para a tua vida. As crises vão vir, cara, igual aconteceu aqui com Asaf. Entenda-me bem, em outras palavras, a mudança ocorreu aqui quando ele entra na presença de Deus. Quando ele se revela, ele entra e ele é revelado pela glória de Deus no templo. Quando ele entra, ele muda a visão dele. Quando ele entra na presença de Deus, ele entende que aquilo que ele olhou, aquelas crises são banais, porque os segredos que Deus tem para dividir com ele é muito maior do que aquilo que ele estava em crise. É muito maior. É muito maior. Quando nós entramos na presença dele, querido, é porque nós buscamos intimidade. E ele se revela a nós, entenda isso. É ou não é? Verdade. Deus, ele só se revela para quem busca ele, querido. Não pensa que Deus vai se revelar para você que não quer buscar, que você não quer nada. Deus só vai se revelar para aquele que o busca em espírito e em verdade. Asaf, ele entendeu que o princípio era caminhar com Deus, ter intimidade com ele. E é por isso que no verso 28 ele vem dizer esse verso que nós lemos aqui. Quanto a mim, eu vi tudo isso, essas crises, isso me abalou. A princípio eu fiquei preocupado, a princípio eu olhei e falei, cara, os caras são melhores, os caras têm uma vida melhor. Mas eu entrei na intimidade e o segredo me foi revelado porque eu sou íntimo dele. E aí agora ele vem dizer, quanto a mim, é bom estar junto a Deus. Não importa o resto. Não importa o resto. Quanto a mim, o importante é estar junto dele. Deixa eu dizer uma coisa. Asaf estava dizendo em outras palavras, se tiver saúde, bem, mas se não tiver, o que importa é eu ser íntimo dele. Se eu tiver carro bom, bem, se eu também não tiver, não tem problema, porque o que importa é ser íntimo dele. Asaf estava dizendo isso. Asaf estava dizendo, em outras palavras, isso que nós estamos falando aqui. Entenda-me bem, querido. Quando nós conhecemos a Deus, por mais que as crises cheguem, entenda, elas nos fazem ter mais intimidade com Ele, construir uma intimidade maior, construir uma amizade maior. Posso dizer, você vê, eu vou chegar na câmera ali, vai lá. Saiu da poltrona, não. É nos momentos difíceis que você conhece quem é seu amigo. Boa.
É nos momentos difíceis que quem é seu amigo vai criar uma intimidade com você. É nos momentos difíceis que aquele que bate no seu ombro, ele pode virar as costas e não te ajudar. Mas também você vai conhecer aquele que vai bater nos seus ombros, vai dizer, estou contigo, vou orar com você, você é íntimo, você é amigo. E chegou o momento de você buscar essa intimidade com Deus. Eu termino essa minha parte aqui dizendo no Salmo 25, no verso 14, dizendo que o Salmo de Davi diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Bonito isso de Davi, né? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Eu não sei o que você tem buscado. O que eu posso te dizer hoje é que a melhor coisa que existe é você ter intimidade com o Pai. Não troque essa intimidade por nada, pelo contrário. Aperte mais essa aliança em Cristo. Construa mais momentos com Ele. Não tem coisa melhor, querido, e eu digo com toda a propriedade, que você descer para a sua sala, dobrar o seu joelho e falar: papai, senta aqui do meu lado. E quando você menos esperar, você sente a glória enchendo aquele lugar. Sabe o que é isso? A intimidade de Deus invadindo a tua casa, invadindo o teu ser. Você sentindo que não está mais só, mas a glória dele invade aquele lugar. Por quê, pastor? Porque isso é o que a intimidade faz com você. Eu vou terminar. A intimidade, querido, te leva a conhecer segredos do Pai. Segredos a qual quem não tem intimidade... Eu vou dizer um exemplo. Meus amigos íntimos conhecem coisas de mim que muitos que dizem que são próximos não conhecem. Busque intimidade com Deus. Busque apertar, aliançar cada vez mais essa intimidade nele. Porque quando você buscar essa aliança nele, essa intimidade nele, as coisas que estão de fora podem até bater a sua porta, você pode até ter crises, mas você sempre vai voltar para os braços do Pai. Guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus. É isso? É isso aí, É isso? Aumenta o som porque o homem está tomado. Quem é isso aí? Israel subirá. Esse louvor é lindo, hein? Aumenta pro pessoal ouvir aí, Dani. Israel subirá. Cara, glória a Deus, hein? O pastor Michel falou um negócio aqui muito poderoso, cara. As dificuldades fazem com que eu consiga estreitar mais a minha intimidade com Deus. Então quer dizer que o dia mal, ele reforça a aliança de intimidade com Deus, é isso? A gente nunca vai aprender nada, nunca vai se aliançar quando a gente está em festas. É no momento difícil que nós vamos aprender, caminhar e saber quem está do nosso lado. Quem está sendo abençoado aí, manda um foguinho, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Querido, aproveita esse tempo de derramar da graça de Deus sobre a sua vida, porque é o que nós estamos vivendo. E nós queremos ser a diferença nessa terra, né? Compartilhe com alguém que você conhece que precisa ouvir isso aqui, que nós estamos sendo ministrados hoje aqui por Deus. Tem muito mais ainda aí, né, pastor? Tem muito mais. Compartilhar aqui, viu? E, cara, Deus tem coisas poderosas ainda para derramar sobre a nossa vida. Nós vamos agora para a segunda etapa. Deixa eu mandar um beijo aqui para minha bispa. Deus abençoe. Van, pastora Van, um beijo. Abel, lá do Ju, tá com o Leleu, tá com a Daia, ó. Que legal, cara. Estão tudo junto assistindo? Estão tudo junto assistindo as lives. Dá um Muito beijo. bom. Que bacana. Amo vocês. Eu vi que o pastor Leandro tá aí. Pastor Leandro lá de Portugal. Ah, pastor Leandro tá aí. Deus abençoe. Pastor Leandro, tem um amigo meu aqui, um parceiro de muitos anos aí, o Éder Lira. Éder, fica aí até o final, cara. Nós temos uma palavra de Deus aqui poderosa. Missionária Ju, Deus abençoe. Beijão, o povo aqui tá ligadinho. E agora nós vamos para a segunda fase da mensagem, que aqui nós dividimos em 3. São 3 partes. E agora nós vamos para a segunda etapa aqui com o pastor Iratan, que ele tem também alguns conhecimentos aqui para gotas de sabedoria para derrubar sobre a nossa vida. Cara, eu gostaria
Hoje, de verdade, eu gostaria de ser um balde para pegar todas essas gotas de sabedoria. Eu quero ser pelo menos um ovário, né? Para levar isso para casa. Amém? Descer o óleo sobre ele que nos abençoe embaixo. Amém. Vamos lá para a segunda etapa agora. Vamos. Se concentra aí. Quem não estiver anotando, pega o papel e a caneta aí, anota tudo, porque você pode precisar dessa palavra amanhã. Vamos lá, pastor Atan. Vamos tá me enchendo de expectativa aí. Vamos lá, motivando. Obrigado, Van, pela motivação. Gente, vamos continuar falando sobre construção de intimidade. Eu quero me servir aqui de um texto que o bispo leu ontem na ceia. Jeremias, capítulo de número 33, o versículo de número 3. Olha só essa palavra que Deus fala para o Jeremias. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Versículo muito conhecido. Todas as vezes que eu olho para esse versículo, eu observo que a intimidade, ela está ligada diretamente a segredos. E é o que Deus está dizendo para o Jeremias, que ele pretende fazer, realizar, falar com Jeremias. É impossível a gente falar de intimidade se a gente não tem como modelo principal o próprio Deus. Olha que coisa linda Deus fez. Deus construiu o jardim do Éden, colocou lá o Adão, ele colocou o Adão, e depois ele teve uma percepção. Muito embora ele tivesse um relacionamento com Adão, pastor Daniel, ele teve uma percepção. Ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Aí então veio a brilhante ideia de Deus de construir, de fazer a mulher, para que o Adão tivesse amplitude no seu ciclo de intimidade. Agora o Adão não ia ter intimidade só com Deus, ele ia ter intimidade com Eva, sua esposa. Eu vejo isso em Deus de maneira extraordinária, e a primeira coisa que eu percebo é que Deus não é egoísta. Ele quer compartilhar a sua intimidade com o máximo de pessoas possíveis e quer que essa pessoa também construa intimidade com aqueles que estão ao seu lado. Não dá para a gente falar de intimidade individualista. Intimidade está ligada à questão do coletivo. Eu compartilho com o pastor Daniel as minhas intimidades, compartilho com o pastor Michel, compartilho com os meus amigos, com os meus familiares, com os meus filhos, porque a intimidade, ela nos impulsiona a trabalhar no ambiente da coletividade. E é exatamente isso que Deus está nos ensinando quando todas as vezes na viração do dia ele ia lá bater aquele papo com Adão. Agora, quando a gente está falando sobre intimidade, eu quero caminhar aqui para um lado, o lado do benefício da intimidade. O que é que a intimidade com Deus pode trazer para nós? Observe que Deus está dizendo assim para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Primeiro princípio para se construir uma intimidade, pastor Daniel, é através da aproximação, é através do diálogo. Não se constrói intimidade com uma pessoa sem falar com ela, sem se aproximar dela, sem fazer parte do mundo dela, sem entrar num espaço onde ela frequenta, onde ela habita, onde ela mora. Deus está fazendo um convite para o Jeremias: Jeremias, fala comigo, porque eu vou falar com você. Não se constrói uma intimidade, meninos, ó. Obrigado pelo menino. Não se constrói uma intimidade no monólogo, só um falando. É necessário que um fale, o outro escute. Em um outro espaço de tempo, o outro fale, o outro escute. É o que Deus está falando para Jeremias: fala comigo, porque eu vou te responder, eu vou falar com você. Nós vamos estabelecer aqui um diálogo. Então, o primeiro passo para se construir uma amizade, uma intimidade com Deus, é falando com Ele. É abrindo um diálogo com Ele. E aí, certamente, Ele vai dialogar com você. E esse diálogo com Deus, ele vai ter uma proporção à medida que essa intimidade vai sendo construída. E aí, a primeira coisa que eu observo aqui, primeira divisão principal que eu quero colocar nessa minha participação aqui, é que Deus nos convida para ser íntimos dele. Deus quer ter você
com uma pessoa íntima. Pastor Michel, ele falou daquele versículo do Salmo que a intimidade é para aqueles que o temem, e ele lhes fará saber, conhecer a sua aliança. Deus está nos convidando nesta noite, está convidando a mim, a você, a nós, a construirmos intimidade com Ele, porque Ele tem segredos. A aliança fala de termos, né? É um contrato que é redigido ali, que tem vários parágrafos, né? E Deus quer revelar na íntegra para você estes segredos. Agora, é claro que a intimidade, ela deve ser construída. A intimidade não se constrói uma intimidade da noite para o dia. Não pense você que falando com Deus uma vez por semana, falando uma vez com Deus a cada 15 dias, você vai construir uma amizade. É passo a passo, é diário, é cotidiano. E mesmo assim não se constrói da noite para o dia. É uma vida para se construir uma intimidade com Deus. Porque à medida que essa intimidade vai sendo construída, os segredos vão sendo revelados. O relacionamento com Deus é medido pelo grau de intimidade que eu tenho com Ele. Essa coisa da intimidade é fantástica. Porque quando você se torna íntimo de uma pessoa, você começa a ter conhecimento daquela pessoa. Por exemplo, a cor que ela gosta, a comida que ela mais gosta. Hoje mesmo eu fui jantar na casa de amigos, misericórdia, almoçar. Eu fui almoçar na casa de amigos que o cardápio era lasanha. E se criou-se um prato alternativo, porque estes amigos que fazem parte da minha intimidade sabem que eu não curto muito lasanha. Já estamos sabendo mais uma, hein? Olha lá, estou revelando intimidade. Mais uma. Aí já tinha lá um arrozinho, tinha lá um feijãozinho, tinha lá um bife acebolado, aí tinha uma carnezinha de panela, tudo muito saboroso, e tinha lá uma panqueca, mas eu não sou muito chegado em lasanha. Olha como a construção de uma intimidade facilita as coisas para nós, né? O cardápio que estava sendo à mesa, a maioria estava sendo servido na mesa, a maioria comeu e se deliciou, mas eu não fiquei no prejuízo. Tinha o que eu gostava, porque as pessoas que me convidaram eram pessoas íntimas. E essas pessoas, por serem íntimas, elas conheciam e sabiam que eu não curtia lasanha. Aí prepararam um prato alternativo. O que é que você acha que Deus não fará quando Ele estiver preparando um grande banquete? Ele sabe o que o pastor Daniel curte. Ele sabe que o pastor Daniel, o que ele faz ele salivar, dá água na boca só em lembrar daquele prato, daquela comida. Uau. É exatamente esse prato que Deus vai servir para ele na intimidade. O cardápio de Deus, ele vai ser amplo à medida que ele te conhece e você conhece Deus. O Saulo vai pegar a gente depois, vamos colocar Deus num grau em que Deus não saiba do prato que eu gosto de comer, mas porque eu tenho intimidade com ele, ele tem intimidade comigo, ele sabe o que eu gosto de comer e o que eu não gosto de comer. Muito bom. Quando você constrói intimidade com Deus, queridos, você pode ter certeza de uma coisa: a intimidade que você terá com Ele vai ser uma intimidade que você vai ser surpreendido a todo momento. Sabe por quê, pastor Daniel? Porque quanto mais eu convivo com uma pessoa, mais eu a conheço. E por conhecer ela, eu vou ter capacidade de surpreender ela. Eu vou saber de coisas íntimas dela, de sonhos pessoais, de projetos pessoais dela. E olha Deus, você tendo intimidade com Deus, Deus conhecendo os teus projetos, Deus conhecendo os teus sonhos, e num dado momento você será surpreendido por Deus, porque Ele sabe que aquilo para você é algo muito especial. Três, a intimidade com Deus, ele gera conhecimento de coisas que eu não sei, que estão ocultas, que não me foram reveladas. O ser humano tem essa coisa, a grande maioria das pessoas, né? É claro, com exceção daqueles que não têm intimidade com Deus, eles querem saber do futuro. Por isso que tem lá a cartomante, tem aquele que lê a mão, tem o horóscopo, né? Tem gente, pastor Daniel, que não sai de casa se não lê o horóscopo dele. Eita Deus!
né, o signo lá, a cor, não sei o quê. Programas de televisões têm quadro que revela, hoje é o seu dia para fazer isso, para fazer aquilo, aquilo outro. E eu fico observando que aquele que tem o conhecimento de todas as coisas, aquele que era, aquele que é, o alfa, o ômega, aquele que tem o conhecimento de tudo, sabe o que vai acontecer exatamente daqui a um minuto. Você sendo íntimo dele, você não terá nenhuma preocupação com o tempo, com o futuro, porque você sabe que o melhor ele vai preparar para você. Você terá este conhecimento, o amanhã a Deus pertence. Nós já pregamos, já falamos sobre o dia mau, ele existe, qualquer hora ele vai aparecer, mas eu tenho uma convicção de que a minha intimidade com Deus vai me fazer me livrar do dia mau. Ele sabe como vai ser o desenrolar do dia mau e ele vai me habilitar para sobreviver e superar tudo aquilo que o dia mau pode me proporcionar de ruim. E no final desse dia eu vou dar glória a Deus, porque eu sei a quem eu sirvo. Intimidade gera conhecimento. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu o conhecerei. O profeta Isaías fala que o conhecimento de Deus é algo progressivo. É algo que você vai construindo dia a dia, tijolinho por tijolinho, você vai construindo uma intimidade com Deus. Intimidade com Deus, já falou o pastor Michel, revela segredos. Eu não abro a minha intimidade para qualquer um. Eu compartilhei algo com os pastores aqui, um segredo, eu disse para ele, eu vou falar para vocês porque eu não saio falando para qualquer um. Vocês são íntimos. Em nenhum ambiente aí que não seja íntimo, eu jamais compartilharia isso que eu compartilhei com eles. Porque se trata de um segredo, se trata de algo relevante, se trata de algo que é importante. Um dos maiores problemas que José enfrentou na vida foi justamente em compartilhar a sua intimidade com Deus, com pessoas que não eram íntimas dele. Muito embora fossem irmãos dele, quando souberam da intimidade, do grau, do nível de intimidade que o cara tinha com Deus, do projeto que Deus estava sendo revelado, começaram a perseguir, começaram a odiá-lo e começaram a confabular um plano para tirar a sua vida e para atrapalhar a sua intimidade com Deus. Intimidade não é para qualquer um, o pastor Michel acabou de falar. Deixa eu falar mais uma coisa para vocês. O céu é para os íntimos. Que isso, cara. Que isso? O céu é para os íntimos. Eu quero agora, pastor Daniel, vou pegar água. Vai lá. Eu quero falar com você que é um frequentador de igreja. Eita. Eu quero falar com você que é um religioso. Eu quero falar com você que é um turista na igreja. É chegado o momento de você parar e tratar as coisas de Deus com mais seriedade e construir algo sólido e construir uma intimidade com Deus que de fato proporcione para você a vida eterna. Pegou o machado. Sabe por quê, pastor Daniel? Porque a Bíblia é muito clara quando se trata disso. Lembra da parábola das 10 virgens? Que eram 5 prudentes, 5 imprudentes. Elas estavam no mesmo ambiente. Elas estavam esperando a mesma pessoa. Elas estavam com as mesmas expectativas. Porém, 5 trataram a coisa com seriedade. E 5 foram imprudentes, como diz o texto. Não trataram a coisa como deveria ser tratada. E aí a Bíblia vai dizer que o noivo demorou a chegar. Aí quando o noivo demorou, aquelas que foram imprudentes, que não trataram a coisa com seriedade, que não entenderam que naquele momento o noivo poderia demorar. E aí o azeite delas acabam. E aí elas pegam e diz para aquelas que são prudentes, empresta para nós. Porque o nosso acabou. Não, nós não vamos emprestar para vocês, que vai acabar para vocês e para nós. Vamos comprar. E elas foram, e quando elas voltaram, o noivo chegou e já estava acontecendo as bodas. E elas bateram na porta lá, abre para nós aí, tal, e o noivo abre e diz assim, quem são vocês? Preste atenção, estavam no mesmo ambiente, esperando a mesma pessoa, estavam vivendo as mesmas expectativas, mas 5 trataram com seriedade, 5 não. Uau! O noivo disse, eu não conheço vocês.
As bodas do Cordeiro é para os íntimos. O céu é para os íntimos. Os segredos de Deus, a particularidade de Deus é para quem é íntimo. Entenda uma coisa, você precisa tratar o teu relacionamento com Deus de maneira séria. É isso. Sabe por quê? Porque Deus está muito afim de falar muita coisa interessante para você. Deus está falando para o Jeremias: Jeremias, eu vou falar de coisas importantes com você, Jeremias. Eu vou falar de coisas grandes que você ainda não sabe. Pastor Daniel, eu estou pregando para pessoas que Deus está muito afim de ter elas no seu ciclo de amizade, de intimidade, porque Ele quer falar, Ele quer revelar. Tem coisas que precisam ser desenroladas, que precisam... Olha, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Tem coisas que Deus quer falar para você, que Deus quer revelar para você, mas você está aquém de ser íntimo de Deus. É hora de você se aproximar dele, estabelecer diálogo com ele, conviver com ele, entrar no ambiente dele, e ele vai revelar segredos para você. Cara, que palavra. Tem muita coisa grande, pastor Daniel, que Deus quer revelar para mim, para você, para nós, você que está assistindo essa live. Deus não quer compartilhar segredinhos michuruca, não. Deus quer falar de algo extraordinário com a gente. Ele é Deus, né? Ele é Deus, Ele não vai falar de coisa pequena, vai falar de coisa grande. Tem muitos projetos de Deus para a tua vida, que Deus quer compartilhar com você. Deus não é incoerente para chegar e despejar o projeto diante de você, se vira não. Deus quer conversar com você. Deus quer explicar para você. Deus quer orientar você. Deus quer preparar você. Isso se trata de intimidade, através do diálogo. Deus quer revelar grandes segredos para você nessa noite. Fica com essa palavra aí. O céu é para os íntimos. Aumenta o som? Aumenta o som, pastor Daniel. Nem sei quanto tempo eu fui. Acho que foi 20 minutos só. Só você fala? Não, acho que não foi nem 20 minutos. Foi muito. Quem está sendo abençoado aí, pelo amor de Deus, manda foguinho aí para nós, faz alguma coisa. Só pra gente se sentir que estamos aqui junto com vocês, né? Cara, que palavra boa, cara. Aleluia. Quem está sendo abençoado aí? Essa música é boa, hein? Glória a Deus. Cara, nós estamos sentindo muito a presença de Deus aqui. Demais. O céu, ele... Tá baixinho. O céu tá baixinho aqui. Glória a Deus. Não sai daí não. Vamos fazer a conclusão aqui agora de tudo aquilo que nós estamos ouvindo aqui sobre construir uma intimidade com Deus. Vamos lá. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e recebendo tudo que eu tô recebendo aqui. Através do Espírito Santo, através da vida de vocês. Eu quero falar um pouquinho de intimidade também. E eu quero usar um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 3, e o verso 9. Cara, que legal, né? Tu usou um texto, ele usou um texto, e eu vou usar um texto agora para falar. É muito bom. Para falar da mesma coisa, né? Isso é muito bom, né? Para falar da mesma coisa, você vê que a completude da palavra de Deus, entre a Bíblia inteira, ela está falando e está nos dando receitas de sermos íntimos de Deus, né? E isso é maravilhoso. A Bíblia vai dizer assim no verso 9 do capítulo 3 de Gênesis, que Deus, ele chama o homem para falar com ele, porque todos os dias, na viração do dia, o Senhor ele descia para falar com Adão, porque era o lugar da intimidade que ele tinha com esse homem. Eu fico imaginando, pastor Iratã, porque quando nós nascemos, né, o primeiro contato que a gente teve com a nossa família foi com o nosso pai, com a nossa mãe, não é? Ali a gente começa, desde pequeno, já criar os nossos vínculos, os nossos relacionamentos, né, com a nossa família.
Cara, e eu fico pensando quando o Senhor soprou o fôlego de vida no Adão, cara. Que ele abre os olhos e ele vê o Senhor, cara. Ele vê Deus. Ele está vendo o Pai de todos nós, a quem nós lutamos e prosseguimos para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para obtermos intimidade com Ele. Agora imagina, Pastor Michel, você recebendo o sopro e quando você abre os olhos, é o próprio Deus que está na sua frente, é aquele que governa tudo, é aquele que está com o controle de tudo nas mãos, né? E dizendo, filho, você tem agora autonomia e você vai começar a conhecer um pouco do poder da minha palavra, você vai conhecer um pouco da minha intimidade. Cara, eu fico imaginando, pastor Natan, Deus passeando com o Adão no jardim, cara. No jardim. E quais eram as perguntas desse cara para Deus, cara? O que será que Adão perguntava para o Pai na sua intimidade, né? E eu pensando nisso hoje, eu me arremete demais às minhas filhas, né? Me arremete demais à minha casa. Porque um Deus que é Pai, um Deus que apresenta a sua intimidade, por exemplo, as minhas filhas, elas conseguem identificar os meus temperamentos, quando eu estou bem, quando eu não estou bem, se eu estou cansado, se eu não estou. Elas sabem aquilo que... as minhas estações, né? Elas conhecem isso. A minha família conhece isso. Por quê? Porque é um ambiente de intimidade. É um ambiente onde foi construído debaixo de intimidade. Agora imagina um Deus que criou um homem para ser seu íntimo e disse a todos os anjos do céu, e disse, isso aqui é a parte mais perfeita da minha criação. Ô Dani, e sabe o que é extraordinário? As suas filhas percebem sem que você diga a elas que você está cansado. Sem que eu abra a boca para falar. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Não precisa mais não precisa verbalizar, né? Verbalizar. Não precisa verbalizar. A Maria Eduarda me conhece com o olhar. Meu Deus. Eu consigo dar uma ordem para minhas filhas com o jeito que eu olho para elas. Elas conseguem identificar se está agradando ou se não está agradando. Cara, isso é poderoso. Porque Deus, ele desenvolveu uma intimidade tão grande com Adão que ele sabia onde encontrar Adão todos os dias. Aí sabe o que eu fico pensando, pastor Michel? Que, cara, o que era primordial para o Adão talvez não fosse todas as riquezas que existiam no jardim, mas a parte principal para o Adão era a viração do dia. Por quê? Porque era o momento que ele descia, cara. Ele descia para passear com o Adão no jardim. Qual é o filho que não espera o momento de ter aquela intimidade só com o pai? Cara, eu trabalho em um horário desencontrado na minha casa e eu vejo que as minhas filhas, às vezes, elas ficam perdidas, pastor Iratan. A Vanessa fica perdida quando eu não estou em casa. Elas não sabem que rumo meio que tomar, o que vamos fazer, porque já acostumamos fazer tudo junto. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz junto, a gente está junto. Se é assistir um filme, a gente está junto. Se é ir em algum lugar, nós estamos... Um café na padaria. A gente está junto. E isso é intimidade. O Adão, ele sabia disso, cara. Tudo que ele tinha à sua volta, pastor Michel, não era suficiente perto do que a presença e a intimidade com Deus representava para ele. O mais importante para esse cara era a viração do dia, quando ele descia, quando ele falava com o Adão. Ele chegava, Adão já conhecia até mesmo os seus passos. Não é? Até a maneira de abrir a porta. É o meu pai que chegou. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Cara, tem um passarinho lá em casa. Ele conhece o barulho do carro.
Isso é doido, não. Até o passarinho. Conhece o barulho do carro? Aprende. Tem pessoas aqui na live aqui que tem animais de estimação em casa que só de você chegar no hall da tua residência, ele já começa a latir lá dentro. Ele sabe, é o meu dono que está chegando. Aleluia, isso é poderoso, cara. A gente, ontem, nós ouvimos a palavra da Santa Ceia, quando o bispo ele explanou poderosamente, com sabedoria, que o Espírito guiou Jesus ao deserto. Jesus estava indo para o deserto, mas ele sabia que estava na companhia do Pai, cara. E quando a gente está na companhia do Pai, o ímpio pode prosperar, o pastor Michel. Que não nos incomoda. Que não vai me incomodar, porque eu tenho o Pai. Amém. A dificuldade pode bater na minha porta, mas eu não vou me preocupar porque eu tenho o Pai. O Pai está construindo algo na minha vida que quem sabe hoje eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Mas é o Senhor construindo intimidade conosco. Sabe por quê? O Pai, ele conhece o ambiente do Filho, mas o Filho não conhece o ambiente do Pai. O Pai sabe onde encontrar o Filho, mas nem sempre o Filho sabe onde encontrar o Pai. Boa essa aí, hein? Quando eu saio para trabalhar, minhas filhas não sabem quais são os ambientes que eu passo. Elas me conhecem quando eu estou no ambiente delas, dentro de casa com elas. Adão conhecia o pai porque ele descia no jardim para falar com ele. Mas o que passava pelo coração dele, eu imagino, o pastor Michel, cara, para onde que ele vai quando ele sobe daqui? O que tem lá para onde ele vai? Eu quero saber. Eu quero saber. E às vezes a nossa busca, pastor Yatan, por respostas. Só que entenda uma coisa, o Pai, ele só vai te revelar maior parte da sua intimidade quando você estiver preparado para receber o que ele tem para derramar sobre a sua vida. Por enquanto, o que ele tinha para o Adão era o jardim, cara. Aleluia! Por enquanto o que ele tinha era o jardim, era o lugar do encontro, era onde eles se relacionavam. Eu fico imaginando o filho, o Felipe, quem sabe brincando com o pastor Michel, e de esconde-esconde, aquele negócio. E criança, cara, ela tem um negócio, ela sempre vai se esconder no mesmo lugar. E o pai, para não frustrar a brincadeira, o que o pai faz? Onde que está meu filho? Onde que está meu filho? Mas o pai sabe onde o filho está. Mas para não frustrar a expectativa do coração do filho, o pai ele fala, onde está meu filho? Ele começa a brincar com o filho. E quando acha, o filho dá aquele pulo e diz assim, eu estou aqui, pai, você não me achou. Mas todos os dias o pai sabe onde encontrar o filho. O problema de quando a gente perde a intimidade é que o Pai não vai nos encontrar no esconderijo de costume. Cara, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. A Bíblia vai dizer, pastor Yatan, que quem sabe dentro do coração de Eva e Adão em querer conhecer mais sobre ele. Agora nós precisamos tomar um cuidado muito sério. Nós estamos vivendo uma polêmica muito séria hoje de pessoas que querem atualizar a palavra. Cara, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, pastor Yatan, o conhecimento, a vontade, o desejo de querer saber mais, conhecer mais, a gente pode ultrapassar algumas linhas e algumas barreiras que não vão fazer sentido nenhum para a nossa vida. O Pai quer te manter em intimidade com Ele. Vá aonde o Pai te permite ir. Satanás sabia do desejo do coração deles. Satanás sabia de uma ordem que o Senhor havia designado ao Adão. Você vai comer do fruto de todo o jardim, porém, do conhecimento você não pode comer, você não pode tocar.
E qual que é o papel do diabo, irmão? Distorcer a palavra de Deus. Distorcer a ordenança de Deus. Para quê? Para que ele consiga gerar um bloqueio no lugar da intimidade. Para que ele consiga vetar o momento da intimidade de Deus com você. A ausência da intimidade, ela consegue mudar o meu ambiente. A ausência da intimidade, ela consegue me transportar de uma maneira que eu me torno irreconhecível daquilo que eu era no coração de Deus. A falta e a ausência dessa intimidade, ela troca o meu ambiente geográfico, porque quando Deus ele desce para falar com Adão, ele já não estava mais no lugar onde eles caminhavam junto. E agora a voz de Deus, pastor Iratã, se tornou algo estranho para o Adão. Ao invés de gerar prazer, gera pavor, medo. Medo, pavor. E Deus não entendeu muito bem a colocação do Adão, que o Senhor diz assim: aonde estás, Adão? A voz de Adão sai de um outro lado. Porque agora ele já não estava mais no local da intimidade, agora o seu ambiente trocou. Agora ele estava em um ambiente totalmente fora da intimidade. E ele fala: Senhor, eu ouvi a sua voz e eu tive medo. E quando eu olhei para mim, Senhor, eu vi que eu estava despido. Meu irmão, aqui de verdade, na autoridade que é no nome de Jesus, qual é o filho que não conhece o pai? Qual é o filho que tem vergonha do pai dentro de casa? Não tem, porque é um ambiente familiar, é onde existe a convivência. E agora o ambiente parece que mudou, alguma coisa mudou, e quando ele olha para ele se enxerga de verdade. E quem sabe ele diz: cara, eu não acredito que o tempo todo eu conversava com ele assim. E agora algo veio sobre a sua vida, a ausência da intimidade. Chega a esse homem, quando ele olha para ele mesmo, ele já não se sente mais digno. Aí, pastor Iratã, eu entendi o que Lucas 15 quis dizer quando o filho, ele lembra da casa do pai, ele lembra do momento da intimidade com o pai, mas por uma decisão da vida dele, ele saiu do conforto, ele saiu da casa do pai, porque a fala do pai agora é desconhecida daquele que perdeu a intimidade com o pai. Tudo que o pai fala irrita. Tudo que o pai fala traz incômodo. Se você tem se incomodado com a palavra que é pregada, é porque você perdeu a intimidade. Se algumas palavras incomodam você, é porque você perdeu a intimidade, cara. Porque o filho que tem intimidade com o pai conhece, ouve e obedece. Quando a palavra é desconhecida, a gente foge, a gente se tranca. A Bíblia vai dizer: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Adão tinha deixado de ser ovelha. Perder intimidade com Deus me tira o direito de ficar no mesmo ambiente. Me tira o direito de reconhecer a voz do meu pai, daquele que está me chamando. Você pode gritar, você pode berrar, você pode fazer o que você quiser, porque quando existe a ausência da intimidade, você não conhece o idioma do pai. Melissa fala inglês, cara. E eu sou o pai mais babão do mundo, cara, vendo ela falar inglês. Só que é uma língua desconhecida. É como se o pai estivesse falando e a gente não entendesse o que o pai estava falando.
Existe um idioma no meio da intimidade. E o idioma no meio da intimidade é santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. É isso que a palavra está dizendo, cara. O idioma da intimidade é a santidade. Você quer ver uma coisa? Preste atenção nisso aqui. Entendeu? Eu acho que tem um monte de gente aí já apavorada dizendo: deu pau na internet. Não estou conseguindo ouvir o pastor. Quando se perde a intimidade, a gente fica apavorado porque o pai quer falar e a gente não consegue ouvir o que ele está falando. Pegou ar. Pegou ar. O pai quer me encontrar no lugar que ele sempre me encontrou, o lugar da intimidade. O problema de eu me mover desse lugar é que o pai vai falar, o pai vai gesticular, o pai vai fazer encenação, mas eu não tenho intimidade o suficiente para entender o que o pai está falando. Uau. Pegou? Peguei. Rapaz, você é isso. Peguei tudo. Ó, sendo abençoado aqui. Volta para a intimidade com ele. Você precisa ouvir ele, cara. Você precisa ouvir o Senhor falando com você. Você precisa ouvir Deus falando com você novamente. Volta para o lugar da intimidade. Às vezes nós estamos dentro do jardim, mas a gente não consegue mais ouvir ele falar. A gente está dentro do jardim, mas a voz dele agora é estrangeira. A gente não entende. A gente não tem capacidade suficiente de entender o que ele está falando comigo. O problema não é estar no jardim. O problema é entender o que ele está falando. Pegou? Tá tomado, hein? Quem está sendo abençoado aí, pelo amor de Deus, manda fogo, faz alguma coisa aí, meu irmão. Se manifesta, compartilha isso aí, cara. Fala com alguém, diga, corre aqui pra live, porque o negócio está pegando. Meu Deus, já mandei foguinho aqui já. Também. Aleluia. O filho pródigo, quando ele percebe, pastor Iratan, você falou um negócio aqui fantástico antes da gente entrar na live. Quando ele percebe o cuidado que o pai tinha por ele. Quando ele percebe o tratamento que o pai, ele dava para os seus empregados, cara. Porque o cara que tem intimidade com Deus, até com seus empregados, ele trata como se fosse filho. Deve ter algum funcionário meu aí, não é? Aleluia, cara, eu tô sentindo uma graça nesse ambiente aqui que tá poderoso. Tá poderoso. Vocês querem compartilhar? Vocês querem? Cara, eu falo, cara, fica à vontade, velho. Isso aqui Meu, a minha mente tá um turbilhão quando esse cara começou a falar aqui. Poderoso demais. A bispa escreveu algo aí falando que quando a gente perde a intimidade, a gente fica deformado. Uau! Lembra do primeiro sacerdote? Do Eli? Olha só que coisa louca isso daí. O cara era íntimo de Deus. Mas o cara resolveu caminhar do jeito que ele achava que deveria caminhar. E aí ele perdeu a intimidade com Deus. Aí a Ana fez lá um voto com Deus, Deus deu um filho para ela. Escuta essa, pastor. Eu estava sendo nutrido pela tua vida agora. O Espírito Santo me levou para esse texto. Vai lá. E aí, quando Ana entrega o Samuel como prometido, o Samuel está no templo e ele ainda é um adolescente. Eli estava tão deformado, mas tão deformado, que Deus resolve falar com a criança e não mais com o adulto. Ele não entende a voz de Deus. E é exatamente isso. Deus fala a primeira vez.
Olha o que Deus revelou para mim aqui enquanto tu falava. Vai! Deus falou a primeira. O Samuel levanta e vai até o Eli. O Senhor me chamou, ele diz, não filho, não te chamei. Pode deitar. Aleluia! O Samuel volta a deitar de novo, Deus chama Samuel, Samuel levanta, vai até o Eli. Aleluia. E diz Eli, o Senhor me chamou, ele disse, não meu filho, pode voltar a deitar. Aí Deus chama pela terceira vez, Samuel não entende. Samuel é uma criança. Samuel ainda não construiu nada com Deus. Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas o Eli tinha ouvido sim. Aí ele volta a terceira vez, Eli, o Senhor me chamou. Ele disse, não meu filho, volta a deitar. E se a voz te chamar de novo, não vem aqui não. Fala com essa voz, porque essa voz é de Deus. Ele não fala mais comigo. Ele está falando com você agora. Eu estou deformado, eu estou impossibilitado de dialogar com ele. E agora ele está querendo dialogar com você. Volta lá. E quando a voz te chamar, fala assim, fala que o teu servo ouve. Intimidade. Cara, minha lente saiu até do lugar. Tem gente que perdeu a intimidade com Deus de tal maneira que está tão deformado que só o que ela consegue é entender que Deus está falando com outra pessoa e não mais com ela. Uau! Não permita. Deus nos trouxe, nós estamos aqui pelo Espírito Santo para te Glória a alertar. Deus, cara. Não permita que esse tempo terrível chegue à tua vida, que esse tempo terrível chegue até você. Que Deus deixe de falar com você, porque tudo tem um limite, queridos. Não pense você que você vai continuar vivendo dissolutamente, vivendo a vida do jeito que você acha que deve viver, porque haverá um momento, esse triste momento pode acontecer, de Deus resolver não falar mais com você. Recupera o colete aí, vaza. Isso é poderoso. Poderoso demais. Não, ela sai e volta. Isso é poderoso. Meu Deus. Quando o Senhor, ele chama o Adão, e o Adão ele se esconde, porque ele percebeu que ele estava despido, ele estava nu, porque quando a gente tem intimidade, a gente não tem vergonha do ambiente, a gente não tem vergonha do que nós vamos vestir, nós não temos vergonha do que nós vamos falar, porque é um ambiente de intimidade. Vai fazer. Do que vai fazer. Porém, quando a gente sai desse ambiente, a gente começa a substituir os valores. Meu Deus. Porque a Bíblia vai dizer, cara, que quando eles olham para eles e eles estão nus, eles vão pegar uma folha de figueira, não é? E vão se tapar para se apresentar ao Senhor. Aí quando Deus olha para aquilo, eles estavam dizendo, aonde você tinha acesso comigo foi quebrado. E eu não sei mais o que fazer para deixar você passar por essa barreira que eu criei. Meu Deus. E isso só pode ser quebrado agora com a redenção. Entendeu? Entendeu? A redenção, Peguei. ela quebra o bloqueio que o pecado colocou entre a intimidade e eu com Deus. Porque a ausência da intimidade, ela tem o poder não só de trocar o meu idioma, mas troca a minha roupagem também. Porque quando o filho pródigo, ele cai em si, é por isso que existe a palavra dizendo, aquele que confessa Boa. e deixa, ele alcança a misericórdia. Ele estava dizendo, aquele que cai em si e reconhece e volta para casa, eu continuo sendo o pai dele, cara. Só que ele volta para casa, mas ele não entra mais com a mesma roupa, porque eu troco a roupa dele. Porque o pai disse assim, pega vestes novas para o menino. Ele está voltando. Ele fala, pai, não precisa me dar roupa de filho, me dá uma de empregado mesmo. Não, você é meu filho. Você pode até se distanciar de Deus, mas quando você voltar, Deus ainda vai ter um lugar de honra para você, cara. Ah, se você está achando que Ele vai te colocar no último banquinho da fila, não. Ele tem honra, Ele tem anel, Ele tem sandália, Ele tem vestes novas, porque Ele tirou Adão e Eva do jardim, mas Ele não o tirou do coração deles. Sabe por quê? Porque Ele é o Emanuel,
É um Deus que está dizendo, cara, você pode até trafegar e caminhar fora do jardim, mas não significa que eu não estarei com você. Tremendo, né? Tremendo, poderoso. Sim, por mais que você vá, ele sempre vai estar de braços abertos te esperando. Isso é pai, paternidade. Sabe por quê? Ele é interessado, ele é o mais interessado em te acolher, te amar e dar um destino para a sua vida. Ele morreu na cruz como um cordeiro, mas quando ele ressuscitou, foi como um leão. O leão da tribo de Judá. O pai que quer te trazer para casa hoje. Se tiver alguém aqui nessa live agora que não conhece Jesus, cara, fica de olho nos comentários aí. Estamos de olho. Que não conhece Jesus, se afastou dos caminhos de Deus e quer se reconciliar nessa noite, agora é a sua hora. Deixa eu mandar um abraço aí. Uma prima minha que faz há muitos anos que eu não vejo, ela apareceu na live agora. Como é o nome dela? Luzia Deus Rodrigues, abençoe. minha prima. Deus te abençoe. Que bom ter você aqui, Luzia. Agora, você está lançando esse desafio aí Estou lançando. sobre retorno? Sobre retorno. Você sabe por que o filho pródigo retornou? Porque um dia ele construiu intimidade com o pai. Sabe por que pessoas se perdem e não se recuperam nunca mais? Porque nunca tiveram intimidade com o pai. Porque quem teve intimidade com o pai, quando chega no fundo do poço, ele se lembra. Ele conhece quem o pai é. Ele não tem dificuldade em voltar, pastor Daniel. É exatamente isso que você falou. O pai não vai colocar de castigo. O pai vai restituir a intimidade de filho para ele. Por isso, nós queremos nessa noite desafiar você a construir uma intimidade com Deus. Porque assim como aconteceu com Adão, assim como o pastor Michel tratou na abertura, pode haver um momento na sua vida de crise, de dificuldade, mas a intimidade vai trazer você de volta. Você pode até cair, você pode até se perder por um momento, mas um dia você construiu, um dia existiu uma intimidade com Deus, e essa intimidade vai resgatar você. Você acha que o que eu acho mais lindo? Por mais que Pedro fosse um cara turrão, Jesus foi atrás dele porque existia uma intimidade, um laço de intimidade. Porque lá, Pedro, ele construiu isso com Cristo. Quando Jesus foi atrás dele é porque existia essa intimidade. Quem foi para andar sobre as águas? Ah, mas ele afundou, pastor, mas foi o único que teve coragem de ter intimidade. Foi o único que teve coragem, cara. Foi o único que teve coragem de dizer, pai, eu quero ir aí contigo. Os outros ficaram atemorizados. O que você quer dizer com isso, pastor? É uma construção de intimidade que Pedro teve com Cristo, cara. E no final, ele errou, ele pecou, ele negou, mas sabe o que aconteceu? Jesus foi lá e falou, cara, você me ama? Ah, você me ama, cara, então vai e apacenta minhas ovelhas. Isso é intimidade. Pedro pode até ter perdido, mas ele nunca esqueceu daquilo que ele viveu com Cristo. Mas não, cara, eu vou pular aqui no banheiro. Aleluia! Se tiver alguém aqui que não conhece Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, escreve aqui, eu quero voltar para casa agora. Eu quero orar por você, cara. E Deus vai mudar a sua vida. Tá chegando, hein? Eu tô sentindo meu corpo voltando, hein? Aleluia! Você é louco, cara. Quando eu me lembro que ele vai voltar. E sabe quem acredita nisso? É só quem tem intimidade. O céu, como diz o texto, é só pra quem tem intimidade. Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. As trombetas. Aleluia!
Cara, que poderoso isso aqui, cara. Aleluia. Cara, eu tô muito feliz nessa noite. Eu tô muito empolgado com o que Deus está fazendo com a gente nesse tempo, brother. É algo poderoso que Deus está fazendo. Aleluia. Amém, meus irmãos. Amém. Amém. Cara, é muito bom estar com esses caras aqui. Eles me animam, eles me inspiram. Você tem amigo que inspira você? Coloca aí se você tem um amigo que te inspira. Cara, porque além da intimidade com Deus, né, Dani, que é primordial, a intimidade com os nossos irmãos, né, os nossos amigos, né? É verdade. Isso é muito, muito saudável. Feliz é aquele que tem pessoas íntimas para relatar suas fraquezas, suas dificuldades, suas necessidades e também as suas alegrias, as suas conquistas, assim como eu fiz agora há pouco, compartilhei com vocês, né? Coisas que só quem é de Deus entende. Cara, ontem eu recebi um abraço no culto, um abraço do Rodrigo, cara. Rodrigo da Cici. Esse cara, ele não tem noção do quanto ele me abençoou com aquele abraço que ele me deu. Sabe, é um casal assim que eu tenho um respeito, um carinho. A gente ama esse casal. Esse casal ele é sensacional, ele, né? Cara. A Cici é detentora de uma revelação do céu com ela. Ô Cici, eu falei pros meninos aqui, eu queria trazer você aqui pra ficar com nós aqui, no meio do menino, você aqui, né? Porque ela vai desenrolar isso aqui junto com a gente, cara. Eu ameacei trazer o Rodrigo, mas ele tá se escondendo. Ele tá se escondendo. Vamos trazer a Cici, que aí a Cici abre o caminho. Será que a gente vai ter que trazer a Cici, Rodrigo, pra você vir? Vamos trazer a Cici, cara. Gente, que bom. Amanhã é feriado, aleluia. Glória. Aleluia. Cara, amanhã é feriado, cara. Amanhã é feriado, cara. Subiu tanto comentário aqui que eu tenho que ficar... Não, acho que agora eu atualizei aqui. Gente, que Deus abençoe aí vocês. Do Rodrigo e da Cíntia, olha com uma intimidade. Você diz eu te amo pra qualquer um? Eu não. Eu não. E o Rodrigo, eu disse que amava o Rodrigo ontem. Você falou pra ele? Eu falei, eu te amo, cara. É uma situação de intimidade. É uma relação que está sendo construída e que está sendo gerada. Quem costuma falar isso para nós é o Shell aqui. Cara, deixa eu falar um negócio. Cara, é poderoso. E a gente é homem, tá? A gente é homem, a gente é homem. A gente ama. Ô, Rodrigo, eu quero que você entenda. Rodrigo, eu quero que você entenda que tudo isso é o amor de Deus que excede todo entendimento, que está atuando, o querer dele, o efetuar sobre a sua vida. E entrando nos mais diversos conflitos que quem sabe você tenha vivido na sua carreira com Cristo. Cara, eu tô sentindo a graça de Deus aqui falando isso pra esse cara. E você não faz ideia do que Deus depositou na vida de vocês, cara. Vocês não têm noção do que Deus depositou na vida de vocês. E eu sou feliz porque nós fazemos parte de tudo isso que está acontecendo. Deus tem nos dado pessoas tão especiais, cara, que de falar o nosso coração ele queima, né? Verdade. E eu vou confessar um negócio aqui, cara. A gente tá sentindo uma falta do bispo, cara. Eu não sei você. E eu vi o cara ontem. Faz falta demais. Sabe uma coisa Ele também tá sentindo, tá? E assim, sabe o que me abençoou demais, cara? Que eu fui ministrar na sexta-feira lá no cenáculo e ele tava lá comigo, cara. Sabe quando você se sente protegido? Eu tenho uma paternidade. Meu pai tá aqui? O meu pai tá aqui, cara. Isso é poderoso em Deus. Sabe? Assim como minhas filhas agora estão tudo lá em casa, porque Melissa e Maria Eduardo são minhas fãs, né? E quando elas olham pra mim,
E eu vejo a preocupação delas de procurarem o que eu falei, o que eu preguei. Pai, o que você pregou? Elas entram no carro. Isso é demais. Às vezes não me acompanham, né? Isso é demais. E a Mel, ela fez um comentário na sexta-feira. Ela, poxa, pai, eu cheguei e você estava encerrando a mensagem. Cara, você não tem noção que isso nutre o coração de um pai? Você saber que o teu filho olha para você e ele tem você como referencial, cara. Aleluia! Eu sei que tem um monte de gente que gosta, né, do Dani, dessa minha maneira, mas, irmão, sabe o que é mais valoroso para mim? É eu ver a minha casa, cara, olhando para mim, e a minha oração, pastor, até é: Deus, nunca deixa eu decepcionar a minha casa, nunca deixa eu decepcionar o meu lugar de intimidade, cara. Não deixa, Senhor, não deixa, Senhor, para que as minhas filhas elas possam conhecer e viver o Deus do pai dela. Sabe, isso é poderoso, cara. Isso é poderoso. Nossa, que Deus nos abençoe nessa noite. Pastor Iratão vai abençoar a gente aqui, ele vai orar por nós agora. Reúna aí a sua família. Nós já estamos encerrando, vamos liberar você aí, é 9 horas da noite agora. Nós vamos tomar um café ali, que eu comprei uns negócios aqui pro meu menino. Trouxe o Danone do pastor Michel. E hoje o negócio foi tão... Pô, nem falta tudo Danone, né? Hoje não teve espaço nem pra pedir Danone, né? Vai ser os três. Vamos pegar o Danone, né? Não vai pegar não, que a outra se bagunçou aqui. Mas que Deus abençoe você, tá? Esse ambiente descontraído aqui, gente, é tudo Deus que faz isso com a gente, tá? Não tem nada programado aqui, né? A gente não programa nada, as coisas vão fluindo, vão acontecendo. E você não tem noção do prazer que é estar aqui. Isso aqui o pastor Michel falou, eu faço isso com prazer, né, pastor? E cara, é muito poderoso isso aqui. E de verdade, a gente está ansioso para estar com você na terça de novo, né? Claro. Terça-feira, cara, espalha pra geral, irmão. Conta pra geral, nós vamos estar na live de novo. Vai ser uma bênção. Amém? Amém. E o chefe vai estar. Pastor Elton, abençoa a nossa vida aí. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje falando sobre intimidade, é porque de alguma maneira, de alguma forma, nós temos construído alguma intimidade contigo. E nós estamos desfrutando dos benefícios dessa intimidade, Senhor. E cada dia mais queremos nos tornar mais íntimo de Ti, ó Pai. E eu também quero, Senhor Deus, orar por todos aqueles que estão conosco na live. Por todos aqueles que, ó Pai amado, posteriormente, Senhor Deus, terão acesso a esta live pela nossa página no YouTube, Senhor. Ó Deus, pelo Facebook, pelas redes sociais, por aqueles que irão compartilhar, Senhor Deus. Aonde quer que esta palavra chegue, Senhor Deus, que pessoas sejam desafiadas a construir intimidade contigo, porque a intimidade, Senhor Deus, ela tem muito a nos oferecer. A intimidade contigo, ó Deus, ela não só vai revelar segredo, mas ela vai também ser, ó Deus amado, uma maneira de o Senhor nos resgatar de volta, de nós retornarmos de alguma possível queda, de nós nos levantarmos convicto, ó Deus amado, que aquela intimidade que um dia foi construída, ela também tem força o suficiente para levantar o caído, resgatar o perdido. Senhor Deus, eu oro por todos aqueles, ó Pai amado, que estão nessa live. Ó Deus, eu oro pela minha prima Luzia, que está pedindo oração pela sua família. Nós não sabemos, ó Deus, como se encontra a sua família, mas a nossa oração é que a casa dela construa intimidade contigo, que a casa dela te conheça mais, que a casa dela, Senhor Deus, viva mais os projetos que o Senhor tem para a vida dela. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que esta palavra, intimidade, Senhor Deus, ó Deus amado, possa permear o coração dos teus filhos. Aleluia. Senhor Deus, que esta palavra possa agitar o coração dos teus filhos. Sim, e que possamos, ó Deus amado, ter a graça do teu Espírito Santo sobre nós. Ó Deus, nos alinhando, nos convidando diariamente para uma construção de intimidade contigo. Senhor Deus, que o diálogo, que só pode ser
resultante de uma intimidade contigo, Senhor Deus, seja cada dia mais frequente nos lares, nas famílias. Assim como o Adão falava contigo, ó Deus. O Dani trouxe, Senhor Deus, uma revelação aqui muito poderosa para as nossas vidas. Aleluia. O filho pode não saber onde o pai está, mas o pai sempre vai saber onde o filho está. Quem constrói intimidade contigo, Senhor Deus, nunca ficará perdido. Aleluia. Se em algum momento se perder, Senhor, não vai ser por muito tempo, porque o Senhor vai nos resgatar. O Senhor vai nos trazer de volta a nossa essência, para o nosso lugar, que é na tua presença. Pai, desejamos, ó Deus, que esta intimidade traga de volta muitos dos teus filhos que se perderam, muitos dos teus filhos que se distanciaram, Deus, que estão apreensivos, que estão com medo, que estão, ó Deus amado, preocupados, Senhor Deus, como serão tratados. Como, Senhor Deus amado, serão tratados no seu retorno. Eu digo para você, pode voltar tranquilo. Aleluia. Porque você tem um Pai que nunca deixou de te amar. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Agradecer a presença de todos vocês. Estamos aqui com quase 50 pessoas aqui até agora, acompanhando a gente aqui. Glória a Deus. Quero mandar um abraço todo especial aí, Adriano Souza, pastor Adriano Souza, que acompanhou a gente aí, um amigo meu também. Pastor Leandro de Castro, Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe poderosamente, a sua família, as suas filhas. A Bruna, dá um abraço nela aí pra nós, né? Éder Lira, um amigo meu de longas datas que ficou aí o tempo todo com a gente. E todos vocês da comunidade Rocha de Refúgio. E aqueles que por um acaso entraram hoje aí, né, na live. Eu vi que tem bastante gente diferente aí. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Continue nos seguindo lá nas nossas redes sociais, canal do YouTube, Rocha de Refúgio, Comunidade Rocha de Refúgio. Temos a nossa página aqui no Facebook, Comunidade Rocha de Refúgio. Temos o nosso Instagram também. E o Instagram, Facebook dos pastores aqui, pastor Michel Ulisses. Tem lá o Iratã Feitosa, segue ele lá. Tem lá o @PR Daniel Silva. Segue a gente lá. Estamos em todas as redes aí, abençoando a vida de vocês, sempre tendo uma palavra de Deus lá para o seu coração. Um abraço em todos aí da nossa comunidade. Eu me despeço aqui, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa reinar nos corações de todas as famílias. Tenha um ótimo feriado na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Pastor Iratã, se despede aí do povo. Eu quero mandar um beijo pro Luiz Calvo especial, porque é um cara que tem um carinho enorme pela minha vida. Frequentemente me manda mensagem, declaração de amor pela minha vida. Eu amo a tua vida, a tua esposa, a tua casa, a tua família. Deus abençoe. Eu amo todos vocês. Boa. Shell, vai lá. Quero mandar um abraço especial para todo mundo aí que tá ligadinho, minha esposa, minha filha Ana Priscila que tá ligadinha. Não perde um domingo, ela falou, viu? Lá da imobiliária. Não perde um domingo aqui que tá com a gente. Deus abençoe vocês. Bom feriado. Próximo ajuntamento dia 13, né? Sexta-feira. Isso. Dia 13, sexta-feira, já vai se preparando aí. Terça-feira, nossa live. Ó, beijo no coração. Não esqueça de orar por nós, não, viu? Somos carentes muitas orações. das vossas orações. Que Deus abençoe poderosamente vocês. Fica com Deus. Para você que quer compartilhar essa palavra que para mim foi poderosa, eu vou assistir de novo porque eu preciso. Eu preciso ser abençoado também. Compartilhe com alguém e logo vai estar disponível aí no YouTube. É isso aí. E aí pega e já manda para um amigo teu, manda para alguém. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado poderosamente. Fica com Deus. Um abraço em todos e até domingo que vem. Até terça agora. Até terça, se Deus quiser. Às 20h30. Já avisa pra geral. Vamos estar terça e nós temos uma palavra poderosa para você. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Graça e paz. As camisetas. Quem quiser adquirir as camisetas, a bispa vai colocar aqui os acessos como fazer para adquirir a camiseta Collection, hein? da Refúgio. É Refúgio Collection.
É isso aí. Estamos vale a pena. Mostra a camisa aí. Esse é o até nosso a massa. modelo. O modelo tá passadinho um pouquinho, mas a camisa é legal. A camisa é Então, legal. ó, não perca a oportunidade de ter uma. Deus abençoe, galera. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.